Amém? Queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo de número 19. Vamos ler apenas o versículo 9, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. À medida que você for encontrando, eu quero te convidar a se colocar de pé, para eu entender que você encontrou. É apenas um versículo. Vamos ler e orar de pé. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Você que não trouxe a sua Bíblia hoje, será projetado aqui no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Só até aí, vamos ler novamente. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por essa manhã de presença, de glória, Deus, e por essa palavra que foi lida, Deus. Se nós entendemos, ó Pai, que apenas essa porção de palavra já serve, Senhor, para nos nutrir, Deus, já serve para nos transformar, Deus, e se o Senhor quiser, Deus, faz, Senhor, uma morada em nós, somente com essa palavra, Deus. Senhor, mas nós viemos aqui, Senhor, para te cultuar, Deus, e receber a revelação dessa palavra, Deus. Não somente a Logos que foi lida, mas a Rema, Deus. Nós oramos ao Senhor e pedimos para que o Senhor venha falar aos nossos corações, ao coração desta igreja nesta manhã, Deus. Pai, que em nome de Jesus não seja eu, Deus, mas o Senhor através de mim, Deus. Que todas as coisas, meu Pai, que eu trouxe, meu Pai, possa cair por terra, Deus. Mas o que o Senhor trouxe, meu Pai, não, meu Pai, deixe de ser mencionado e pregado e revelado aqui aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, esta é a sua palavra, Deus. E nós confiamos nela como a sua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Certa vez, amados, eu vi uma história de uma empresa japonesa que vendia peixes. E essa empresa japonesa que vendia peixes, ela estava enfrentando uma dificuldade no transporte desses peixes. Eles precisavam transportar os peixes por uma longa jornada, por um longo tempo, durante uma longa distância. E acontecia que quando eles transportavam esses peixes, os peixes chegavam no destino já mortos. Então eles decidiram mudar um pouco a estratégia e eles começaram então a congelar aqueles peixes. Mas quando eles começaram a congelar aqueles peixes, os peixes chegavam do outro lado, lá congelados, mantinham a vida, mantinham o frescor, por outro lado, isso afetava o sabor daqueles peixes. Então, alguns homens inteligentes decidiram tomar uma estratégia diferente, um pouco ousada e há quem diga muito arriscada. Eles resolveram colocar no mesmo tanque de peixes filhotes de tubarão, o inimigo mortal daqueles peixes. E aconteceu que os peixes chegavam vivos ao seu lugar de destino, porque eles passavam durante toda a jornada fugindo daqueles pequenos tubarões. Para preservar a sua própria vida, eles passavam toda a viagem nadando e lutando pela própria sobrevivência. Isso fazia com que eles chegassem vivos e com um sabor inalterado do outro lado. Essa história é uma história real de uma empresa mesmo japonesa, de pesca e de venda de peixes, e eles utilizaram desse recurso. E quando eu estava lendo e entendendo um pouco sobre essa história, uma coisa me chamou a atenção, que se tornou o tema dessa mensagem, sobre qual é o habitat natural do cristianismo. Eu fiquei pensando que muitas vezes, assim como aqueles peixes que estavam vivendo naquele cenário, eles precisavam sobreviver para aguentar a jornada. Muitas vezes eles só aguentavam a jornada em meio a perseguições. Quando diante dos olhos deles, quando diante do mesmo tanque de peixes havia o predador, havia um tubarão, que tirava ele do lugar de segurança, que tiravam eles daqueles lugares onde eles se sentiam confortáveis e levavam a eles a uma luta ideal pela sobrevivência. Então, muitas vezes nós como cristãos, nesse presente século e nessa cultura ocidental, muitas vezes nós olhamos para o cristianismo e buscamos conforto.
Muitas vezes nós olhamos para o cristianismo e buscamos igrejas boas, confortáveis, com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado e muitas outras coisas que, quando nos falta, muitas vezes é um motivo que nós reclamamos. E aí, mais uma vez eu pergunto, qual é o habitat natural do cristianismo? Será que o Senhor Jesus, quando deixou para nós uma missão, será que fazia parte dessa missão uma sequência, uma lista de regras e ao mesmo tempo uma lista de direitos que nos davam de ter conforto durante a caminhada? Será que nessa lista onde o Senhor nos chama para pregar o Evangelho a toda criatura, ir por todo mundo e levar a palavra dele a todos aqueles que estão aprisionados, libertar os cativos, tirar as algemas daqueles que estão aprisionados, curar os enfermos, os leprosos e levar aqueles que não têm Jesus para o lugar da conversão? Será que junto com isso o Senhor nos garantia que nada aconteceria conosco? Será que quando o Senhor nos chamou para a missão, será que junto com o chamado da missão vem uma certeza que não haverá sofrimento junto com o chamado da missão? Porque muitas vezes o que nós ouvimos, e nós pastores ouvimos muito isso, principalmente em gabinete, é que pessoas que chegam até nós dizendo assim: olha, pastor, mas agora eu sou crente em Jesus Cristo, pastor, agora eu caminho uma vida de santidade, pastor, agora eu estou em ministério, eu estou até fazendo curso de liderança para liderar um grupo de pastoreio, mas eu não entendo porque a minha família está passando por isso, eu não entendo porque o meu irmão está nas drogas, eu não entendo porque o meu pai é alcoólatra, eu não entendo porque o meu marido não se converte, eu não entendo porque o meu filho, ele é desobediente. Amados, o Senhor, quando chamou eu e você para a missão, Ele não disse que enquanto a gente faria a missão, esses problemas não estariam conosco. O Senhor, quando me chamou e te chamou para a missão, Ele fala sobre sair do conforto da sua casa. Ele diz, como Ele disse para Abraão: olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Agora, a própria terra é o lugar do conforto, é o lugar onde a gente conhece todas as pessoas, onde a gente conhece, está acostumado a viver ao lado de todas as pessoas que nos influenciaram, que nos confortaram, que nos consolaram no dia da angústia. Mas o Senhor tem um chamado para nós fora do lugar do conforto. O ambiente favorável para o cristianismo não é um lugar de conforto. Naturalmente, o ambiente do cristianismo é um ambiente que envolve mortes, que envolve mártires, que envolvem perseguições, que envolvem sofrimentos. Para nós é muito mais fácil porque nós vivemos num estado laico aqui no Brasil. Para nós é muito mais fácil porque nós não sentimos sendo perseguidos. As maiores perseguições que nós como igreja brasileira sofremos, muitas vezes é o olhar invejoso do nosso irmão. Muitas vezes é o ar-condicionado que está muito gelado, ou que o templo que está muito quente na época do verão. Muitas vezes as maiores perseguições que a gente vive é uma parede pintada de cinza, ou uma luz que joga no nosso olho. E muitas vezes isso tem sido a causa de nós até mesmo afastarmos do ambiente confortável da igreja. Imagine se cristãos como estes poderiam realmente servir a Jesus naquilo que tange o cerne, a coluna cervical do cristianismo, que é a perseguição. Na verdade, enquanto nós estamos aqui com as portas abertas de um templo, falando da palavra de Deus, existem pessoas agora, neste exato momento, em igrejas subterrâneas no Oriente Médio, pregando a palavra, não com um texto escrito, mas cada um já teve às vezes acesso a esse texto, e precisou engolir as páginas para não serem mortos, para que eles, mantendo vivos, eles conseguiriam pregar aquilo que uma vez eles leram, ouviram, guardaram no seu coração e até mesmo decoraram. Então a tradição, ela permanece oral nos dias de hoje. Enquanto eu e você temos acesso à palavra de Deus através de um smartphone, aplicativos da Bíblia, que nós podemos escolher qual a versão mais confortável para nós. A gente muitas vezes pode baixar até uma versão offline que a gente pode acessar todas as vezes. Nós somos o povo que menos lê a palavra de Deus, porque lugares confortáveis não nos leva para necessidades absurdas. Lugares confortáveis não nos leva para um cenário onde nós precisamos da palavra de Deus para nos refugiar, onde nós precisamos da palavra de Deus para nos encorajar, nós precisamos da palavra de Deus para nos confortar. Então, se não há luta, existe um problema no cristianismo. Se não há batalhas, não é de fato o habitat natural do cristianismo, porque o cristianismo vive e sobrevive desde o primeiro século, através de perseguições e mortes. Este é o habitat natural do cristianismo. Apesar de nós vivermos uma igreja maravilhosa, e todos os dias eu agradeço por essa igreja. Se você não agradece, agradeça por essa igreja.
Se você não agradece por viver neste presente século, no lado ocidental deste mundo, agradeça ao Senhor. Se você consegue viver e sair da sua casa confortável, pegar o seu carro confortável, atravessar ruas e chegar até a igreja, estacionar seu carro no estacionamento confortável, com vagas bem distribuídas, subir e acessar uma palavra de Deus, louvar ao Senhor com suas mãos levantadas, onde a palavra é pregada com microfones e portas abertas, com louvores, e isso pode escandalizar qualquer pessoa do Oriente Médio, qualquer cristão do Oriente Médio. Então agradeça ao Senhor por isso. Porque na verdade, enquanto nós temos todas essas coisas, nós continuamos reclamando, enquanto pessoas lá do outro lado desse mundo estão passando por um cenário de tribulação ferrenha. Eles estão agradecendo a Deus porque eles permanecem vivos, mas ainda pregando a palavra de Deus. E quando eles são presos, eles não negociam o evangelho, eles são mortos por isso. Eu gosto do texto da palavra de Deus, onde o Senhor fala que nós seremos testemunhas do Senhor. Pela Judéia, Samaria, até os confins da terra nós seremos testemunhas. Mas nós temos um entendimento sobre testemunho diferente do entendimento da palavra de Deus. Para nós, testemunhas são aqueles que passaram por alguma coisa. Para nós, testemunhas são aqueles que visualizaram algum evento acontecendo. Para a galera do direito, está a Thalita aqui, testemunha é aquele que viu ou presenciou algum fato que pode até ser usado como parte de uma prova, alguma coisa no direito, assim, mas testemunho na raiz da palavra significa aquele que morre, Marte. Testemunhas são aqueles que morrem. E o Senhor, quando chama a gente para ser testemunha, não é porque a gente viu o Senhor ressuscitar. Quem viu o Senhor ressuscitar? Quem caminhou ao lado de Jesus no primeiro século aqui? Ninguém. Então como nós podemos falar que nós somos testemunhas? Então como Jesus pode dizer para mim e para você que nós somos testemunhas se a gente não estava lá? Se a gente não visualizou o fato, se a gente não viu para a gente poder narrar? Mas o Senhor ainda assim nos chama de testemunha, porque o Senhor diz que aquele que viu o fato escreveu, e nós que lemos com base nessa palavra, acreditando que isso aqui é a palavra de Deus, nós cremos em nosso coração que é a palavra de Deus, então nós caminhamos de acordo com essa palavra, e aquele cristão que caminha de acordo com essa palavra, está vivendo de verdade um sofrimento necessário, que o torna testemunha, e coloca ele a ponto de poder morrer por essa palavra. Aí sim, nós seremos testemunhas de Jesus Cristo, da Judéia e Samaria até os confins da terra. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem para a gente refletir, se de fato nós estamos sendo testemunhas do Senhor, ou se nós estamos vivendo um tempo de conforto, um cenário muito confortável. E muitas vezes quando há conforto, há olhares ao vazio e ao relento. Quando nós vivemos um cenário confortável, um tempo confortável, nós temos tempo suficiente para olhar para as coisas ao nosso redor, que não são tão bem, não são necessárias de fato, que falam somente sobre uma estrutura, como questões, como eu disse, como ar-condicionado, cores das paredes, música alta, música baixa, e luzes que piscam e acendem, e a gente tem tempo suficiente para reclamar disso, porque os cenários confortáveis nos levam a olhar para coisas pequenas, mas um ambiente onde o cristianismo é testado de verdade, não há tempo para nada a não ser pregar, fugir e morrer. Pregar, fugir e morrer. O texto que nós lemos aqui, de 1 Reis, no capítulo 19, especificamente o versículo 9, fala de um homem chamado Elias, que se encontrava nesse momento num monte chamado Horebe. Em algumas traduções, os eloístas dizem que esse monte é o Monte Sinai. Então, Monte Horebe e Monte Sinai, muito provavelmente é o mesmo monte. Talvez a diferenciação, porque ele tem dois cumes. E um cume chama Horebe e outro cume chama Sinai. Mas não importa, porque esse monte é o monte de Deus. Monte conhecido por Deus revelar a Moisés e dar para ele uma instrução chamada os 10 mandamentos. O monte onde o Senhor fumegava ali e a presença do Senhor estava. Então, na verdade, quando nós olhamos para essa mensagem e olhamos para esse texto, nós vamos ver que Elias está no mesmo lugar de conforto que Moisés estava, na presença de Deus, num lugar confortável chamado Horebe. Mas a palavra também mostra para mim e para você, se você conhece bem o texto, que esse não era o lugar de Elias. Não foi para o Monte Horebe que o Senhor chamou Moisés, não foi para o Monte Horebe que Deus chamou Elias.
O Monte Horebe significa um lugar da instrução, o lugar onde Deus vai dar a direção, o lugar onde Deus vai chamar e vai munir de ferramentas, mas de fato, o lugar favorável para que Moisés estivesse era diante do faraó na perseguição. O lugar de fato onde Elias deveria estar era diante dos 450 profetas de Baal e fugindo da perseguição de Jezabel. Esse é o lugar onde Elias e Moisés deveria estar na verdade, e esse é o lugar onde eu e você deveríamos estar para de fato sentirmos motivados e movidos para o lugar de fato onde o Senhor nos chamou para estar. Então não fique orando ao Senhor: Senhor, por que comigo? Por que essas coisas só acontecem comigo? Pergunte ao Senhor de novo. O Senhor poderia te responder simplesmente assim: por que não você? O que você tem de especial que o sofrimento não pode chegar até a sua tenda? Se eu matei o meu próprio filho por amor a você, se eu não poupei da cruz nem aquele que eu mais amava por você, por que você não pode sofrer um pouco por mim? Porque é incomparável o sofrimento do cristão no século vigente, comparado ao sofrimento de Cristo no primeiro século. É incomparável ver uma igreja perseguida por Nero no primeiro século e a igreja de hoje no século 21 no lado ocidental do planeta. Eu não sei se você fica incomodado com isso, mas eu fico muito incomodado com isso, porque muitas vezes nós temos vivido um cenário muito confortável, e não tem problema no conforto. O problema é quando o conforto ele se torna a peça principal do cristianismo. O problema é quando o conforto, ele se torna, na verdade, a primícia do cristianismo. O problema do conforto, na verdade, é quando o conforto, ele se torna mais Deus do que Deus para nós. E não tem nada a ver com isso, porque na verdade o nosso Deus não é um Deus de conforto, o nosso Deus é um Deus de confronto, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos tirou da morte para a vida, e Ele nos tirou do lamaçal de pecado para nos dar uma segunda oportunidade, para que eu e você, quando entendemos que Jesus é nosso Senhor, nós façamos uma declaração dizendo: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e todas as coisas que eu carregava para trás, assim como o apóstolo Paulo, eu imputo como perda, pela sublimidade do conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que todos os apóstolos, eles morreram por causa de seguir a Jesus, por causa da perseguição. Nós vemos André, que foi crucificado, nós vemos que foi Pedro crucificado de cabeça para baixo, nós vemos João, ele exilado para a ilha de Patmos, e tantos outros apóstolos e seguidores de Jesus que morreram por uma verdade que eles não podiam deixar de mencionar. Quando os discípulos estavam no Sinédrio e arguíram eles por que eles pregavam essa palavra, eles disseram assim: olha, nós não podemos deixar de dizer, nós não podemos deixar de pregar aquilo que nós temos visto e ouvido e testemunhado. Então, aqueles que morreram, não morreram por uma mentira, mas morreram por uma verdade que eles não conseguiam negar, porque eles viram e testemunharam com seus próprios olhos, que o reino do Senhor começou a ser estabelecido diante dos próprios olhos deles. Então eles decidiram abrir mão das suas vidas medíocres, para viver a perseguição do Evangelho, por amor a esse Deus que tirou eles dessas vidas medíocres, passou por perseguições, mas garantiu para eles uma vida eterna, em ruas de ouro, e não uma vida de sabor de mel, não uma vida onde nós estamos vivendo muito confortável, as nossas cadeiras, as nossas casas, carros, escolas, sem perseguição. Mas nós precisamos abrir os olhos, porque nós somos peixes e nós precisamos de um tubarão no nosso aquário de peixes. Então a pergunta é: qual é o tubarão no seu aquário de peixe? Talvez nem ele exista. Talvez, porque se eu pensar que eu sou um peixe, você é um peixe, nós precisamos de um tubarão para nos manter vivos nesse aquário de peixe. Talvez quando você olhar e falar assim: meu tubarão é isso, e quando você falar isso, você vai olhar para isso que você falou, e comparar isso a um tubarão, e você como um peixe, você vai falar assim: eu estou olhando para esse problema como um tubarão, não faz sentido, é apenas um pequeno problema, não faz sentido se comparado com a igreja de Cristo, que também está em outros lugares fora do Ocidente. Então, quando eu e você olhamos para os nossos problemas pessoais, eu não estou diminuindo o problema de ninguém, eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém, eu estou dizendo que quando nós olhamos para os nossos problemas pessoais, e quando nós comparamos os nossos problemas pessoais com a perseguição que nós deveríamos estar vivendo, e o Senhor nos poupou pela graça, e porque nós nascemos num país laico, num estado laico, nós precisamos simplesmente agradecer.
Nós que deveríamos estar orando, intercedendo por aqueles povos que estão sendo perseguidos lá. E na verdade, se você estudar um pouquinho as primeiras páginas de qualquer livro sobre a igreja perseguida, você vai perceber que eles oram incessantemente, 24 horas por nós aqui, para que a gente viva de verdade uma verdadeira conversão, para que a gente viva de verdade um tempo de perseguição, não porque eles não aguentam ser perseguidos sozinhos, eles querem que a gente seja perseguido também, mas para que a gente não venha apostatar da nossa fé a partir do conforto conveniente do nosso cotidiano. Então, eu sei que é uma palavra dura, mas alguém tem que pregar, alguém tem que dizer essa palavra, porque na verdade nós estamos vivendo como cristãos, e muitas vezes nós não estamos vivendo a perseguição que o cristão deveria ser perseguido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que Elias, ele estava no Monte Carmelo, e ali dotado de autoridade, dotado de certeza, e sabendo que estava fazendo a coisa certa, no tempo certo, porque ele sabia de verdade quem havia chamado ele para fazer o que ele estava fazendo. Ele convoca os 450 profetas de Baal, ele avisa Acabe: olha, chama esses caras aqui, eu vou ficar sozinho e vocês 450 profetas de Baal. A palavra de Deus também fala no versículo anterior, que existem outros 400 profetas da deusa Áshera ou Azerá. Mas o texto fala dos 450 profetas de Baal, e existe ali, na verdade, uma troca que Elias faz com aquele povo. Na verdade, é um desafio que é feito ali. E o desafio é muito simples. O desafio era: qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus Baal, ou o Deus verdadeiro é o Deus de Israel? E aí Elias, para comprovar e trazer a ciência do povo, porque na verdade não é uma história somente sobre os profetas de Baal, mas sobre um povo que estava abrindo mão e apostatando da sua fé em Israel, por conta desses 450 profetas de Israel, por conta do rei Acabe, que a palavra de Deus fala que foi um dos piores reis que passaram. Na verdade, nenhum outro rei foi tão mau e tão ruim como o rei Acabe, antes de Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel, que nem era do povo de Deus, e começou a levantar postes por Israel para a deusa Azerá, e começou a fazer cultos pagãos naquele lugar, e começou a dividir a nação, dividir o povo com idolatria ferrenha naquele tempo. E é nesse tempo que Elias aparece como uma voz profética de Deus, dizendo assim: olha, chama esses caras aqui, porque na verdade eu tenho uma proposta para fazer. A primeira coisa que Acabe chega para Elias é falar assim: é você que é esse perturbador de Israel. Eu não sei você, mas você já foi chamado de perturbador do mundo? Você já foi chamado na sua escola de perturbador da escola da paz que reina na sua sala de aula? Você já foi chamado na sua empresa de perturbador, de enjoado, como cristão que prega no seu ambiente de serviço? Amados, se você não foi, tem um problema, porque nós deveríamos estar alfinetando o inferno a ponto de a gente ser chamado de zombador, ou ser chamado de perturbador da paz vigente nesses espaços. Porque na verdade, quando nós olhamos para a palavra, dizendo que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, muitas vezes quando a gente lê isso rápido, dá a impressão que a porta do inferno está vindo sobre a igreja, mas na verdade é o contrário, é as portas do inferno que não prevalecerão quando a igreja forem atacar. Nós que somos os atacantes, é nós que vamos atacar na verdade, e não é um ataque físico aqui, não é contra irmãos, não, mas é um ataque espiritual, e para atacar espiritual precisa estar bem preparado, mas ninguém é forjado no conforto, é sobre isso. Nós somos forjados na aflição, nós somos melhorados no sofrimento. Quem é da saúde aí sabe que alguém que recebe alta não sai pronto, perfeito, mas na ficha é escrito melhorado, sabe? Então é um processo que nos nutre e nos prepara e nos preserva para um ambiente sim de tentação, um ambiente sim de fraqueza, mas principalmente um ambiente de atacar aqueles que atacam a fé. Quando Elias sozinho enfrenta 450 profetas de um Deus pagão, ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 2 novilhos aqui, vocês matam um e eu mato o outro, pode fazer na frente porque vocês são muitos, vocês vão matar esse novilho, vocês vão destruir ele em várias partes, vocês vão colocar lenha e vão colocar ele sobre a lenha, mas não acendam fogo, não acendam fogo, eu vou fazer a mesma coisa, e nós vamos clamar, eu vou deixar vocês clamarem primeiro, vocês vão clamar para o Baal,
e vocês, clamando por Baal, vão pedir fogo dos céus para queimar esse altar aqui, consumir o holocausto. E aqueles profetas acharam que seria maravilhoso. Tranquilo, nadar de braçada. Nós somos 450 profetas contra um profeta apenas, de um Deus que ele diz que é o Deus verdadeiro. Então aqueles homens começam a clamar por Baal, começam a clamar o fogo que desce do céu. Eles clamam. A Bíblia diz que começa de manhã, e quando chega meio-dia eles já são cansados e nada acontece. Eles começam a dilacerar os seus corpos, eles começam a rasgar a sua carne, eles começam a ensanguentados continuar clamando, e nada acontece. Então Elias fala assim: vem cá, reúna esses caras aqui, vem para aqui. E aí Elias começa a preparar o seu altar. Ele coloca a lenha, ele coloca o novilho, as partes ali, e ele faz algo inimaginado. Se nos profetas de Baal, naquele altar de Baal, tinha lenha, tinha o sacrifício, mas não tinha fogo, e ainda assim não houve fogo, Elias faz algo impensável. Ele coloca a lenha, ele coloca o novilho degolado, e ele joga 3 vezes, por 3 vezes, água, e molha todo o holocausto, molha a lenha. Ele cava uma vala ao redor do altar, para que a água não fuja daquele lugar e fique naquele lugar. Imagina a ousadia de um homem que vai pedir para que fogo caia do céu, e ainda vai colocar água no lugar onde o fogo consumirá. Quantas vezes eu e você, pedimos para o Senhor fazer algo para nós, e em vez disso, em vez de aguardar, acreditando que Deus vai fazer, muitas vezes a gente faz ao contrário, a gente dá uma ajudinha para Deus. Em vez de água, a gente joga gasolina, porque vai que até um relâmpago cai e acenda esse fogo. Muitas vezes nós ajudamos Deus colocando gasolina, colocamos uma lenha lá que talvez ela se auto-incendeia, nós colocamos várias coisas ali para estimular que Deus faça, e ainda assim Deus não faz. Mas Elias ali, com a sua fé, a certeza que Deus havia chamado para aquilo ali, porque o povo estava caminhando para a idolatria. Elias, ele joga água em cima da lenha, joga água em cima do holocausto, ele cerca a água naquele lugar, e ele faz uma oração. Eu não sei quando você leu essa oração, mas eu não imagino Elias orando em voz alta para o povo ouvir. O texto não menciona a forma como ele ora, mas toda vez que eu leio esse texto, parece que Elias faz uma oração bem baixinha ao Senhor, uma oração de intimidade, dizendo assim: Senhor, aqui está 450 profetas de um Deus pagão que nem existe, mas aqui estou eu, chamado pelo Senhor, boca do Senhor, profeta nesse tempo para essa geração. Junto comigo e com esses profetas, existe um povo que é o seu povo, Senhor, não é o meu povo. Esse povo não é meu, esse povo é do Senhor, e esse povo do Senhor está apostatando da sua fé, estão adorando a Deus Azerá, estão adorando Baal, e esse povo está se corrompendo, Senhor. Então eu só quero dizer para o Senhor que essa causa não é minha, tá bom? Essa causa é do Senhor. Se o Senhor não quiser queimar esse holocausto aqui, está tudo bem, mas entenda que eu vou morrer, e esse povo vai permanecer na idolatria, e seu propósito não vai acontecer. Na verdade, amados, não se trata sobre convencer a Deus, se trata em se colocar na posição que Deus já queria fazer. Você acha que Deus queria que o seu próprio povo vivesse na idolatria? Na verdade, o profeta está alinhado à vontade de Deus, e muitas vezes as coisas não acontecem para nós, porque nós queremos alinhar Deus aos nossos desejos, nós queremos colocar Deus diante da nossa vontade, para que Deus se convença que a minha vontade é maior e melhor do que a dele, e por isso nós clamamos para que fogo caia do céu, e não cai nada do céu. Nós clamamos para o Senhor consumir os nossos altares e nada acontece, porque nós não entendemos que o Senhor não vai agir em altares que não estão levantados de acordo com a vontade e o propósito dEle. Nós queremos e precisamos vivenciar e levantar altares alinhados com a vontade de Deus, porque se eu e você não levantarmos altares alinhados e direcionados na posição do Senhor, serão altares como o de Baal, que vamos clamar e o fogo não vai cair do céu. Então, pedir em meu nome, não é pedir usando o nome de Deus como um código, como uma senha para que Deus venha fazer, mas é pedir como se Jesus pedisse em meu lugar. E quando eu entendo que o que Jesus pediria em meu lugar, não tem nada a ver comigo, não é um pedido egoísta, mas tem a ver com o seu reino e o seu povo, então o profeta alinha a vontade de Deus, e o fogo do céu consome o altar do profeta. Então existem altares aqui nessa manhã que foram levantados a Deus, mas estão desalinhados, porque são altares egoístas. Então, na verdade, vamos tirar o holocausto de cima da lenha,
vamos tirar a lenha de cima do altar, vamos remover as pedras que tem a ver com o altar e vamos colocar as pedras no lugar aonde o Senhor chamou para estarem. A lenha no lugar onde o Senhor chamou para ficar, e o holocausto aonde o Senhor colocou para que ele seja feito. E aí sim, alinhados à vontade de Deus, nós vamos clamar ao nome desse Deus. E vamos pedir: Senhor, tem várias coisas erradas na minha vida e várias coisas que eu entendo que são ruins para mim, mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero pedir sobre isso, porque essas coisas são um tubarão no meu aquário de peixe. Deixa essas coisas lá, porque isso está me forjando. Mas existem pequeninos que estão morrendo por causa da perseguição de outros malignos. Então, Senhor, a minha oração é para que o Senhor os livre, Senhor, do mal, para que o Senhor os livre da peste, para que o Senhor os livre desse cenário de confusão, e que o Senhor alinhe esse povo, tirando eles da idolatria, para que eles venham e vejam o que o Senhor está fazendo também através da minha vida. É sobre alinhar a vontade do profeta à vontade de Deus, e não querer que Deus faça algo porque eu pedi, porque eu quero, porque isso é o desejo do meu coração. Então, o primeiro lugar onde Elias está é um lugar chamado Carmelo. E Carmelo, se você procurar o significado bíblico, vai falar que é um jardim onde existem muitas coisas. É um jardim fértil, um jardim frutífero. Nesse jardim fértil, um jardim frutífero, mostra para nós um lugar de conforto. Vai dizer que um jardim fértil e frutífero não é confortável? Claro que é. Mas é confortável para um povo que estava sendo agora dissuadido para adorar outros deuses. Então, além deles serem motivados pelo rei vigente e pela sua esposa a adorarem um deus pagão como Baal e como Azerá ou Áshera, como você queira, na verdade, além disso, o cenário não é um cenário de perseguição, mas um cenário de conforto. É um jardim fértil. Ninguém no jardim fértil vai reclamar com o governo: olha, você está fazendo coisas ruins, apesar de eu morar num lugar bom. Vai falar o seguinte: olha, já que eu estou morando num lugar bom, não vou reclamar, pode fazer o que você quiser, se você quiser, eu também vendo um pedaço da minha alma, contando que você me mantenha nesse jardim fértil. Aí entra alguém que perturba a paz vigente naquele lugar, e Elias fala assim: olha, o que vocês estão fazendo é coisa errada, e para provar que é coisa errada, então eu vou fazer um voto com vocês. Então eu vou construir um altar e vocês constroem um também. E o Senhor consome o altar de Elias, porque Elias está vivendo debaixo da palavra do Senhor, porque Elias está vivendo debaixo da instrução e da direção do Senhor. Então Elias é aquele que é ouvido, e a oração de Elias é ouvida, e os céus se abrem com uma tocha e queima aquele altar de sacrifício. O holocausto é sacrificado, o altar é sacrificado. Aqueles 450 profetas agora estão de bocas fechadas. Elias manda prender aqueles homens, leva eles para baixo e os matam. E aquele povo, que é o povo de Deus, começa a olhar aquilo e começam a clamar ao Deus de Israel, dizendo: este é o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Amados, entenda que ninguém vai acreditar no seu Deus se você não for usado como Elias. Ninguém vai acreditar no seu Deus se você viver simplesmente no jardim, num jardim confortável, no jardim de maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa: no melhor jardim, no jardim insondável chamado Éden, Adão pecou sem necessidade. Lá ele tinha tudo, estava muito confortável. Ele trocou a palavra de Deus e obediência. Ele trocou por causa de uma palavra que tocou o ego, o orgulho de Adão. Não é sobre uma fruta gostosa para se comer, é sobre uma coisa que Adão não tinha antes dessa fruta. Era sobre conhecer como Deus conhecia e ver como Deus queria ver. É o mesmo propósito, ser como Deus é. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Adão pecou no paraíso. Então, lugares confortáveis só servem para abrir o nosso tempo e os nossos olhares para coisas que não têm a ver com o propósito de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu dizer que a mente vazia é a oficina do diabo. Sabe, eu não quero pedir isso, eu não vou fazer isso. Mas o dia que você tiver um perseguidor ferrenho, sua mente, na verdade, deixa de ter espaço vazio. E, na verdade, a parte do seu corpo que você vai mais usar vai ser os seus joelhos. E o tempo que você vai mais gastar vai ser do seu lugar secreto. Na verdade, você vai criar um lugar secreto se você não tem.
Na verdade, aquele lugar que você não visitava, ou um lugar onde apenas tem uma Bíblia aberta na sua casa, agora ela vai ser lida e desempoeirada. Na verdade, as suas páginas vão ficar marcadas, e elas vão ficar amareladas de tanto você usar essa palavra. E você não vai querer fazer outra coisa, a não ser voltar para esse lugar secreto, para ouvir mais do que Deus tem para falar da sua vida, para te preparar para o sofrimento, sim. Mas o Senhor não nos chamou para morrer no sofrimento. O Senhor nos chamou para pregar a palavra em meio ao sofrimento. Na oração sacerdotal de João, no capítulo 17, Jesus ele não diz assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor tire eles do mundo, mas ele diz assim: eu quero que o Senhor os livre do mal. O Senhor não disse que tiraria o povo da perseguição, tiraria o povo da tribulação, mas que ele passaria com o povo na tribulação. Em nenhum momento histórico nós vamos ver que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que o Senhor livra o seu povo de alguma coisa, mas o Senhor livra o seu povo daquela coisa. Nós vamos ver Noé, quando ele constrói a sua arca, todas as coisas morrem, mas Noé está livrado do dilúvio. Nós vamos ver vários outros cenários onde o povo é liberto do Egito, por exemplo. E enquanto todas as coisas vão começar a destruir, o Egito está sendo destruído através de 10 pragas, o mar fechou, os egípcios estão se afogando e morrendo. Nesse cenário de caos existe um Deus passando com o povo pelo mar e atravessando para o outro lado e direcionando esse povo para a terra assim que mana leite e mel. Mas mesmo quando esse povo entra na terra de leite e mel, não quer dizer que lá é somente leite e mel. Lá mostra um lugar sim favorável, escolhido para o povo estar, mas esse texto foi escrito nesse lugar de leite e mel. Sabe por quê, amados? O Senhor sempre prepara as melhores coisas para nós, e nós sempre conseguimos destruir as coisas de Deus com as nossas mãos, com a nossa direção, com a nossa decisão. Então, sabendo que nós somos um povo corrupto, o que nós merecemos é a morte, o que nós merecemos é o sofrimento, mas ainda assim, por mais uma vez, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, e o crucificou num madeiro, nos dando uma nova oportunidade de entender essa mensagem, dizendo: pare de serem filhos mimados, pedindo para o Senhor nos livrar dos problemas, mas peça ao Senhor para nos lapidar no meio dos problemas, e que isso venha nos preparar para uma perseguição iminente. Não para a nossa morte, mas para que a gente tenha forças para pregar essa palavra. Não para a nossa morte, não para a nossa destruição, mas para que a gente venha ter forças para lutar os cenários que o Senhor coloca para nós. Muitas vezes nós queremos, assim como o profeta Eliseu, sair do Carmelo e ir para Horebe. O Carmelo é o lugar pronto. O Carmelo é o lugar que o Senhor vai te usar e vai me usar com autoridade, dizendo assim: Senhor, faz o céu cair agora como um meteoro aqui, incendiar essa lenha aqui, pegar fogo e consumir o holocausto. Nesse lugar que o Senhor dá a provisão, nesse lugar que o Senhor chama a sua atenção, e nesse lugar que o Senhor vai te honrar, administrando em você, na verdade, o chamado que Ele trouxe para a sua vida. Se é de profeta, o Senhor vai te levar como profeta nesse lugar. Se é de evangelista, o Senhor vai te levar como evangelista para esse lugar. Se é de pastor, o Senhor vai te levar a pastorear pessoas deste lugar. Se é apóstolo, o Senhor vai abrir a sua visão para te levar para esses lugares de perseguição, porque é lá que nós seremos úteis ao Senhor. O Senhor não vai usar alguém, mesmo que seja dotado de vários dons e talentos, num cenário confortável, porque nem tem problema. Nós precisamos de um problema. Nós precisamos, como cristãos, de problemas para resolver, e não pedindo Deus para nos livrar de todos eles. Se o Senhor te livrar de todos os problemas, sabe o que você vai ser, além de ser um filho amado? Você não vai ser um filho amado, você vai ser um filho mimado. Um filho mimado é aquele que o pai livra ele de todos os problemas, mas um dia ele cresce e o pai morre. E o dia que ele cresce e o pai morre, esse filho morre também, porque ele não está pronto para vivenciar as verdades duras e nuas do mundo. Então é sobre forjar no lugar de moenda mesmo. E muitas vezes nós caímos e voltamos para o deserto. E o deserto representa fuga do propósito. O deserto representa fuga do objetivo, fuga da direção que o Senhor chamou. E o deserto também é como uma lente de aumento. Você já viu uma miragem no deserto? Quem já foi no deserto pode dizer, quem não foi pode assistir no Google. Dá um Google aí e vê sobre miragens. Miragem é um tipo de evento que acontece muitas vezes, não somente no deserto, acontece também numa rua, um asfalto, quando está muito quente o dia, quando você está assistindo Fórmula 1 lá, que você vê aquela câmera baixinha assim, você vê como se fosse o chão estivesse vibrando assim.
Aquilo ali é um fenômeno da atmosfera que, quando aquece o ar, ele muda por causa da difração da luz e serve e vira como se fosse uma lente. E você vê coisa onde não tem. Ou seja, quando você está fugindo para o deserto vira uma lente de aumento dos seus problemas. Quando eu e você fugimos do nosso objetivo, do nosso propósito, e nós fugindo, buscamos o deserto como lugar de segurança, ou mesmo que lugar de passagem, esse deserto serve para nós como uma lente de aumento sobre os nossos problemas, e a gente vê problemas muito maiores do que de verdade eles são. Quando nós olhamos para o nosso deserto com uma lente de aumento, muitas vezes nós vamos ver o nosso problema maior do que o nosso Deus, mas na verdade a palavra dessa manhã é para você, dizendo: o seu Deus é maior do que os seus problemas. Então tire essa lente diante dos seus olhos, pare de olhar os seus problemas como se fossem maiores do que o seu Deus, porque o seu e o meu Deus são maiores do que os nossos problemas, e Ele nos empoderou como a sua igreja, como a sua noiva, e nos tirando de um cenário de miséria, nos dando autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, pregar a sua palavra, sofrer sim do evangelho da cruz e da graça, mas nos levar direto para o nosso Carmelo de volta. O Senhor tem chamado um povo de volta para o Carmelo, o lugar da perseguição, mas o lugar onde Ele também te honra com fogo que cai do céu. No mesmo lugar da perseguição é o lugar da honra, você sabia disso? No mesmo lugar onde Jesus, Ele foi colocado e crucificado numa cruz, que era derrota para aquele povo, porque é o pior tipo de humilhação poderia acontecer. Nesse mesmo lugar de humilhação, também é um lugar de vitória para aqueles que creem em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. O mesmo lugar da aflição também é um lugar da honra. O Senhor nos honra morrendo numa cruz de humilhação, o Senhor vai te honrar também vivendo no seu sofrimento. No seu sofrimento o Senhor vai te honrar se você permanecer lá, se você não desistir, não desfalecer e nem fugir para o deserto, que aumenta os seus problemas. E ele foge para Horebe, e Horebe também conhecido como Monte Sinai em algumas traduções, e algumas interpretações bíblicas. E quando nós vamos ver que o profeta agora está no Horebe, o Senhor chama e fala com ele esse texto, e eu prometo que eu já estou encerrando. E o Senhor fala com ele assim: olha, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9 que nós lemos: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo por aqui, Elias? Eu gosto da resposta de Elias. A resposta de Elias acerca da pergunta de Deus, porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus, amém? Ele diz assim: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. É interessante que essa é a resposta que Elias dá para o próprio Deus, dentro de uma caverna. Aí Deus vira para ele e fala assim: então saia daí, fique diante do Senhor no monte, ou seja, sai da caverna e vai para o monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias vai dizer o que o Senhor nessa hora? Exatamente, pode comparar depois na sua casa, exatamente o que ele disse no versículo 9. Ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então disse o Senhor a Elias: vá, volte para o caminho do deserto de Damasco. Repara uma coisa, o Senhor aparece para Elias exatamente 2 vezes. Na primeira ele sabe que é o Senhor, mas ele está dentro da caverna, e ele responde ao Senhor como aquele que responde um amigo. Ele responde ao Senhor como se fosse qualquer pessoa passando ali. Ele diz: Senhor, olha, eu fui zeloso ao Senhor, o povo quebrou a aliança, eles estão querendo me matar, agora eu estou aqui. Ao Senhor fala assim: eu acho que ele não entendeu quem está falando com ele. Saia da caverna e vá para o monte. E ele sai da caverna e vai para o monte.
O Senhor aparece para ele de 4 formas diferentes, mas na última, com um suave sussurro, o Senhor se aparenta para ele, e cai a ficha de Elias, é Deus, e aí ele vai cobrir o rosto, porque ele teme pela própria vida, já que é Deus falando com ele. A pergunta é, o Deus que apareceu para Elias na caverna, e Elias não cobriu o rosto e já respondeu, é diferente do Deus que apareceu para Elias no monte? Do lado de fora da caverna é um monte, a caverna fica no monte, ele só saiu da caverna e foi para o monte, ali é um Deus diferente? O mesmo Deus faz a mesma pergunta nos 2 cenários, o mesmo Elias responde da mesma maneira nos 2 momentos. Qual que é a diferença então da primeira e da segunda pergunta e resposta de Elias? A caverna é um lugar onde limita a nossa visão e pelo jeito até a audição. É na caverna, no lugar do monte de Deus, que Elias não percebe Deus de uma forma temorosa. Quando Elias sai da caverna e Deus fala com ele, ele cobre o rosto, porque aí cai a ficha que Deus estava ali. O mesmo Deus que aparece na caverna, é o mesmo Deus que aparece no monte, mas a percepção de Elias é mudada, porque ele não está mais num lugar de esconderijo, mas agora ele saiu da caverna, que é um esconderijo físico, e foi para debaixo das asas de Deus, que é o esconderijo espiritual, onde o profeta deveria estar. Porque Deus vai falar com os seus profetas, quando eles saírem das suas cavernas. Porque Deus está falando comigo e com você nas nossas cavernas, e a gente está lidando com Deus como se fosse um amiguinho da escola. Nós estamos lidando com Deus como se a gente pudesse fazer trocas, e Deus fala e dá uma direção para a gente fica conversando com Deus. Senhor, será que eu posso fazer desse outro jeito? Eu não sei se isso aqui vai dar certo e tudo mais. E Deus está chamando o seu povo hoje, sai da caverna, vem para o monte de Deus que eu vou te dar uma direção. E sabe qual que é a direção? Adivinha qual que é a direção que Deus dá para Elias quando ele sai da caverna? Talvez algumas pessoas pensassem assim, olha, eu estou aqui, eu vou te guardar, fica tranquilo, eu vou te poupar a sua vida, eu sou o seu Deus, você lembra disso? Você acabou com os profetas de Baal ali, um tempo atrás, um capítulo anterior, você estava cheio de autoridade, você lembra? Era eu naquele fogo, só que eu apareci num fogo para você que no Horebe você não reconheceu, sabe por quê? O deserto não te aprimorou, o deserto te fez mal. O deserto fez você esquecer de mim, esquecer que eu apresentei com fogo lá no altar, mas eu apresentei com fogo aqui para você e você não me percebeu. E agora eu estou falando de uma maneira suave para você entender, porque agora você está ferido, porque você agora está emocionalmente abalado. Eu vou te falar de um jeito que você vai entender. Saia desse lugar, porque esse lugar não é para você. Levante o seu acampamento, pegue as suas malas, as suas coisas, as suas cuias, e vá para o deserto de Damasco, porque é lá que eu te chamei para você estar, é lá que eu tenho uma missão para você continuar, é lá que você vai ungir 2 reis de 2 nações diferentes, e lá que você vai preparar o seu sucessor, que vai ter uma porção dobrada de você. Se você não for para esse lugar, o propósito que eu tenho na sua vida e na vida de Eliseu será desfeito, não será concluído. Então sai desse lugar de abalo emocional, sai desse lugar de caverna onde você não ouve a minha voz, e vá para o lugar onde você nunca deveria ter saído, porque é lá que eu vou te usar. Profeta na caverna só ocupa espaço, profeta na caverna só ocupa espaço e retém a voz de Deus. Profeta, na verdade, precisa profetizar, e a gente profecia contra reis opressores da nossa geração. Se o Senhor tem levantado uma multidão de profetas nesse tempo, aonde eles estão? Na caverna ou pregando, sendo perturbadores da nova Israel? Amados, nós precisamos reconhecer que o habitat natural do cristianismo não é o conforto da caverna. Apesar da caverna ser muito confortável, ela é uma bolha